Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre fatoração. E o que é fatorar um polinômio? Então, um polinômio é uma expressão que tem mais de 3 termos. Por exemplo, x mais y mais z mais w. Então, como que eu vou fatorar o polinômio? Quando ele é extenso, a gente vai escrever esse polinômio na forma de um produto, de uma forma de multiplicação de 2 ou mais polinômios. Então, é isso que nós vamos começar nessa parte. E o primeiro tipo de fatoração é fator comum em evidência. O que é fator comum em evidência? Quando dentro de uma expressão algébrica a gente tem a mesma letra repetindo em todos os termos ou um número repetindo em todos os termos, a gente vai colocar esse fator em evidência, ou seja, em destaque. Ele vai ser o fator comum, aquele que aparece para todos. Então, nós vamos começar com um exemplo simples de forma de fatoração que a gente já viu lá no 6º ano, que é decompor o número em fatores que multiplicando volta naquele número que a gente fatorou. Então, qual o número que tem essa forma fatorada? 3 vezes 5 vezes 40. A gente pode resolver a multiplicação aqui. 40 vezes 5, 200. 200 vezes 3, 600. Então, o número que foi fatorado aqui é o 600. E qual que é a fatoração do 123? Quando a gente faz a soma dos algarismos, ele vai ficar igual a 6. Então, o primeiro fator desse número é o 3. 3 é o primeiro fator. Depois, a gente vai ter 41. 41 é número primo. Então, 41 só dá por 41. Então, a forma fatorada do 123 é 3 vezes 41. Resolvendo essa multiplicação, qual que é o número que nós vamos encontrar? Então, eu faço aqui 100 vezes 9, 900. 900 vezes 8, 900 vezes 8, 7.200. Então, a fatoração de 7.200 pode ser dessa forma também. Tem como ainda fatorar o 100, né? A gente ainda vai ter mais fatores aqui no número, mas aqui está de uma forma meio resumida. E o 231, qual que é a fatoração dele? Então, ele não é número par, eu vou tentar o 3 para ver se o 3 é um fator dele. Soma os algarismos, vai dar 6. Então, o primeiro fator é o 3. Quando a gente faz a divisão, aqui vai ter 77. Então, 77 dá por 7. E 77 dividido por 7 vai dar 11. E 11 só dá por 11. Tanto que, se eu multiplicar esses números aqui, eu vou voltar no 231. Agora, qual é o número que tem essa fatoração? Basta a gente multiplicar os fatores aqui. 5 vezes 7 vezes 8 vezes 13. Então, fazendo a multiplicação, nós vamos encontrar 3.640. Agora, o 429, qual que é a fatoração dele? Mesmo processo, soma os algarismos. 9 mais 4 mais 5 mais 2 vai dar 15. 15 é múltiplo de 3, então esse número é divisível por 3. Se eu dividir por 3, eu vou obter 143. 143, eu vou poder dividir por 11 e depois o resultado vai ser por 13. Se eu multiplicar aqui, eu vou voltar no 429. Então, o primeiro exercício aqui foi para a gente lembrar como que é fatoração. Para quem lembra lá do 6º ano, a gente fazia assim, o número no cantinho, aí colocava uma barrinha e fazia a divisão. 600 dá por 2, que dá 300, dá por 2, que dá 150, ainda dá por 2, que dá 75. Aí 75 não é par, eu vou tentar por 3. 75 por 3 dá 25. 25 dá por 5, que dá 5, e 5 dá por 5, que dá 1. Então, esses aqui são os fatores do 600.
Lembrando que quando a gente faz uma fatoração, desse lado aqui ficam só os números primos. Mas a gente tem essa forma aqui também, que também é correta, é uma forma fatorada. Eu tenho os fatores do número 600, que também multiplicando volta no 600. Na questão número 2, mandou a gente calcular a área e é para escrever na forma de produto os polinômios que representam a área da figura de cada item. Então, a gente sabe que a área de retângulo é um lado vezes o outro. Esse lado do retângulo mede x. E esse lado aqui a gente tem que somar. Ele vale A mais B. Então, o x vai multiplicar A mais B. Essa é a representação da área. É para a gente escrever em forma de produto. Nesse caso aqui, na letra B, a gente tem quadradinhos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados que tem lado Y. O quadrado tem todos os lados iguais. E a área de quadrado é um lado vezes o outro, ou seja, lado ao quadrado, porque são iguais. Então, a área de cada quadradinho vai ser y ao quadrado. Como eu tenho 6, então a área total é 6 vezes y ao quadrado. É a área do conjunto. Tudo juntinho vai dar 6 vezes y ao quadrado. Questão número 3 é para nós colocarmos aqui o fator comum de cada expressão. O que é fator comum? É aquele termo que repete em todos os outros termos. Então, aqui eu tenho 32 e o 56. 32 e 56, eles são múltiplos de 8. Então, um fator comum aqui vai ser o 8. Agora, a gente vai localizar a letra. O x repete nos dois termos e o menor expoente do x é o 1. Então, o x é fator comum. E o y repete nos dois termos e o menor expoente do y é 1. Então, o fator comum dessa expressão é 8xy. Aqui na letra B, eu tenho 36, 18 e o 24. 36, 18 e 24 são múltiplos de 6. Então, um fator comum aqui vai ser o 6. Agora, e a letra? A letra A repete em todas? Não. Então, a letra A não é fator comum. A letra B repetiu em todas? Não. Então, a letra B não é fator comum. A letra C também não repetiu em todas. Então, o meu único fator comum aqui é o número 6. Aqui na letra C, quem que é fator comum? Eu tenho 1/2 de y ao cubo e 1/6 de y ao quadrado. Então, 1/2 está aqui e está dentro de 1/6. O que é 1/6? É 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Então, eu tenho fator comum 1/2. O 1 não aparece, mas a gente vai colocar para vocês identificarem aqui. E o y está repetindo nos dois termos. Qual que é o menor expoente do y? É o 2. Ou seja, o fator comum é y ao quadrado sobre 2. O 1 a gente não usa colocar. A questão número 4 está falando que Fernanda levou seus sobrinhos, 2 sobrinhos, à lanchonete e ao ver o cardápio ficou preocupada com o valor que gastaria. Então, ela viu lá que o sanduíche custou X reais, o suco Y reais e o sorvete Z. Agora, por que Fernanda pensou dessa forma para calcular o valor total da conta? Então, ela fez aqui 3 vezes X vezes Y vezes Z. Por que será que ela pensou dessa forma? Porque os 3 pediriam os mesmos itens do cardápio. Então, na cabeça dela, ela já fez a conta. 3 vezes o valor do sanduíche, mais 3 vezes o valor do suco e 3 vezes o valor do sorvete. Então, na cabecinha dela, ela colocou o 3 em evidência, que é o fator comum, e fez a soma dos 3 valores para multiplicar por 3 depois no final da conta. Então, ela já fez o cálculo matemático dela aqui.
A questão número 5 falou que na aula de matemática, Rogério escreveu no caderno uma forma fatorada desse polinômio. Ele escreveu 4x como fator comum, realmente é, porque ele repetiu nos dois termos, e a fatoração ficou 2x mais x. Então, quando a gente coloca o fator comum, eu tenho que dividir cada termo pelo fator comum. 8x ao quadrado dividido por 4x, ele colocou 2x. Então, 8 por 4, 2, e x ao quadrado dividido por x, nós vamos subtrair os expoentes. 2 tira 1, fica 1. Aqui ele está correto. Agora, menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Então, ele já errou aqui. Teria que ser menos 1. E 4x dividido por 4x, eles são iguaizinhos. Então, a divisão dá 1. Então, ele está errado, porque a forma fatorada correta seria 4x que multiplica 2x menos 1. Toda vez que a gente fatora, eu posso multiplicar para ver se eu retorno na expressão inicial. 4x vezes 2x dá 8x ao quadrado. 4x vezes menos 1 dá menos 4x. Então, a expressão do Rogério está errada. Questão número 6. O que a gente tem que fazer nessa questão? É para escrever de forma fatorada o polinômio que representa o perímetro da figura abaixo, sabendo que os segmentos de mesma cor têm a mesma medida. Então, todos os segmentos de cinza, eles têm medidas x mais 3. Todos esses têm x mais 3. E todos os segmentos em vermelho, eles têm x mais 1. Não, aliás, y mais 1. Então, perímetro a gente sabe que é o contorno da figura. Então, quantas vezes eu tenho o x mais 3? X mais 3 eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 vezes o x mais 3. É a mesma coisa que somar x mais 3, mais x mais 3, mais x mais 3, né? E quantas vezes eu tenho o y mais 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 vezes y mais 1. Então, a gente vai fazer o perímetro agora, que é a soma dos lados. Ou seja, 4x mais 4 vezes 3, 12, mais 8 vezes y, 8y, e 8 vezes 1, 8. O que a gente pode reduzir aqui? 4x só tem ele, repete. Eu posso somar 12 mais 8, que dá 20. E o 8y só tem ele, repete. Ainda tenho condições de fazer um fator comum. Quem que é fator comum? Do 4, do 20 e do 8. Eles estão na tabuada do 4. Então, vou dividir tudo por 4. Vai ficar x mais 5, 8 por 4, 2y. Feito a fatoração, esse é o polinômio que representa o perímetro dessa figura. Agora, na questão número 7, está falando que A e B são as medidas dos lados de um retângulo. Esse retângulo tem A e B de medidas, e a área dele é 45, o perímetro é 28, e essa expressão aqui, nós vamos calcular o valor numérico dela. Então, área é um lado vezes o outro, então, A vezes B. O que eu sei aqui? Que A vezes B vale 45. O que é o perímetro? É a soma do contorno dos lados da figura. Então, eu vou somar A mais B mais B. Então, eu tenho 2A mais 2B. Somando, a gente vai ter o valor de 28. Agora, eu tenho que calcular essa expressão. Como que eu vou calcular essa expressão? Primeiro, eu tenho que achar aqui a forma fatorada dela para a gente poder substituir o que nós encontramos aqui, para ficar mais fácil, né? Aqui eu posso fatorar
2 que multiplica A mais B, isso é igual a 28. Ou seja, A mais B vale 28 dividido por 2, 14. Então, eu já tenho essa informação e eu tenho essa informação. Nós vamos trocar isso aqui na fatoração dessa expressão. Então, vamos escrever aqui 6A ao quadrado B mais 6AB ao quadrado. Então, a gente vai fazer a fatoração agora. Quem que repete nos dois termos? O 6, o A e o B. Como que fica a divisão dessa expressão por 6A? 6 por 6 fica 1, A ao quadrado por A fica A, porque fica A elevado a 1. E B dividido por B fica 1. Então, vai sobrar o A aqui dentro. 6A por 6A dá 1. E B ao quadrado por B fica B. Pronto, fiz a fatoração. Agora, a gente vai trocar pelo valor que eu tenho aqui. É 6 vezes o AB vale 45. E dentro do parênteses, A mais B vale 14. Então, tudo com números agora. Fazendo a multiplicação, nós vamos encontrar 3.780. 3.780 é o valor numérico da expressão 6A ao quadrado mais 6AB ao quadrado. Na questão número 8, pediu para a gente observar essa igualdade e calcular mentalmente essas questões aqui. Então, o primeiro passo que nós vamos observar é que o fator comum desses dois termos é o x mais y. Quando a gente faz a divisão, eu vou obter 2, porque esses dois são iguais, a divisão vai dar 1, então vai sobrar o 2. E aqui eu vou fazer a divisão por x mais y, eles são iguais, vai dar 1, e vai sobrar o 5. Por isso que a minha expressão ficou 7, porque 2 mais 5 dá 7, que multiplica x mais y. Nas expressões, a gente vai observar que todos os parênteses das expressões são iguais, então são os fatores comuns. E os números que ficaram do lado de fora, eu vou fazer a continha com eles para colocar dentro do outro parênteses. Então, vamos lá. Quem que vai ficar aqui do lado de fora? 3 mais 11, 14, e dentro do parênteses, A mais B. Aqui eu tenho 12 mais 35, 47, e dentro do parênteses, x à quinta mais x. A letra C, eu tenho 44 menos 33, 11, e dentro do parênteses, y mais b ao quadrado. E na letra D, eu tenho 67 tira 13, que dá 54, e dentro do parênteses, x à quarta mais a. Resolvida a nossa número 8. E a questão número 9 é para a gente desenhar uma figura cuja área possa ser representada por esse polinômio. Então, um lado vai ser 4x e o outro lado vai ser x menos 4. E o x tem que ser maior que 4. Por que maior que 4? Porque se eu colocar 4 aqui, 4 menos 4 vai dar 0. E não vai existir uma figura com lado 0. Então, a figura vai ser um retângulo, porque os lados são diferentes. Então, a gente faz o desenho aí do retângulo. Se tiver um esquadro aí, fica bem melhor a figura, né? Porque daí vai ficar os ângulos de 90 graus aqui certinhos. E aí, a gente escreve aqui, um lado é 4x e o outro lado é x menos 4. Concluímos com isso as atividades sobre fator comum em evidência.